Bem, então, antes de eu falar com vocês a respeito da folhinha que vocês receberam, eu quero explicar umas coisinhas que a gente já começou a ver também na sala de aula, e a gente precisa finalizar esse assunto, fechar esse assunto. Então, eu quero explicar para vocês algumas coisas sobre polígonos. Então, hoje é uma aula de matemática, a gente vai falar sobre polígonos. Toda figura plana, formada por segmentos de retas, são figuras fechadas, que não possuem curvas e que não se cruzam. Então, veja bem, aqui embaixo eu coloquei um modelo para vocês, né, de um polígono. Eu tenho uma figura formada por segmentos de retas, uma figura fechada. Vocês podem ver que ela não possui curvas, ela não é aberta e ela não se cruza. Ao contrário dessa daqui, ó. Embora ela seja formada por segmentos de reta, ela é uma figura que ela está aberta. Então, ela não é chamada polígono, não pode ser considerado polígono, tá? E essa outra também, embora ela seja formada por segmentos de retas, ela se cruza. Então, a figura que cruza, a gente não pode chamar de polígono. O que é mais que a gente precisa saber a respeito dos polígonos? A gente precisa saber que um polígono ele é formado pelos lados, então eu tenho aqui os lados, né? 1, 2, 3, 4 lados. Eu tenho as vértices. O que são as vértices? Nada mais são do que as pontas. Então, também tenho 4 vértices. E também eu tenho os ângulos. Ângulo a gente vai ter mais pra frente uma aula mais completa sobre ângulo. Mas, como eu já falei pra vocês, eu continuo afirmando que ângulo é a medida, né, dessas duas retas, dessa abertura dessas duas retas. Então, eu tenho aqui retas e tenho uma abertura. Aqui eu tenho retas e tenho uma abertura. Aqui eu tenho um encontro de duas retas e formou uma abertura. E aqui é a mesma coisa. Então, um polígono é formado por lados, vértices e ângulos. Os polígonos, eles recebem nome de acordo com o número de lados que eles possuem, tá? Então, olha só. Quando tem um polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo. Quando eu tenho um polígono de 4 lados, ele recebe o nome de quadrilátero. O nome já fala, quadrilátero, são 4 lados. Quando eu tenho uma figura de 5 lados, ele recebe o nome de pentágono. Ele pode ser assim, mas às vezes ele pode parecer também de outra forma. Não importa a forma, desde que ele tenha 5 lados, ele é chamado de pentágono. Uma figura com 6 lados, ele é chamado de hexágono. Qualquer figura que tenha 6 lados, o nome recebe hexágono. Lembrando que a palavra hexa, ela equivale a 6, tá? Um polígono com 7 lados, ele é chamado de heptágono. Hepta significa 7. Um polígono de 8 lados, ele é chamado de octógono. Então, octo se remete a 8, por isso octógono. 10 lados é chamado de decágono, tem 10 lados. Uma figura de 12 lados, ela é chamada de dodecágono, tá? E assim a gente continua, a gente tem ainda figuras que tem 15 lados, que são pentadecágono, a gente tem figuras de 20 lados, icoságono, e assim por diante, dependendo do número de lados, é o nome que ela recebe. Eu quero chamar a atenção de vocês para os triângulos também, que os triângulos, quando a gente estuda polígono, ele é uma coisa assim bem importante. Os triângulos, a gente sabe que triângulo é figura de 3 lados. Os triângulos, eles se dividem em 3 grupinhos. Eu tenho o triângulo equilátero, que são os triângulos que têm os lados com as mesmas medidas. Então, eu desenhei aqui um triângulo, ó, e ele tem 3 centímetros de cada lado. Ele recebe o nome de equilátero. A palavra equi quer dizer igual. Então, a gente pode dizer que um triângulo equilátero é aquele que tem os lados iguais. Existe ainda os triângulos isósceles. O que são triângulos isósceles? São triângulos que possuem 2 medidas iguais, que é o caso desse que eu desenhei aqui, ó. Ele tem 2 centímetros, eu coloquei metros e centímetros. Tem 2 centímetros e embaixo ele tem 3. Então, ele tem 2 medidas iguais e uma diferente. E o último dos triângulos que a gente precisa ver, ele é chamado de escaleno. O que é um triângulo escaleno? Um triângulo escaleno, ele é aquele que tem 3 medidas diferentes. Ó, então, eu tenho aqui um triângulo que eu fiz com 3, com 5 e com 6. São 3 medidas diferentes, então ele recebe o nome de escaleno. Outra coisa que eu preciso chamar a atenção é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Esse triângulo escaleno, ele é ao mesmo tempo escaleno e retângulo. Um triângulo retângulo é aquele que forma
um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É aquele que forma a letrinha L, ó. Então, se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho aqui um ângulo reto. Então, ele é escaleno e retângulo ao mesmo tempo. No próximo, eu continuo os quadriláteros.